Eu quero fechar hoje uma série de 4 palavras falando sobre o ano aceitável do Senhor. E eu comecei dizendo que Deus tem uma palavra poderosa para nós. Ele liberou bênçãos sobre as nossas vidas. Viver o ano aceitável do Senhor. E para viver o ano aceitável do Senhor, nós temos que viver. E muitas vezes nós esperamos, né? Como vai ser? Eu espero sinais, é assim, vai acontecer isso, aquilo, X, Y, Z. Não. Você precisa viver, você precisa se entregar. E falei sobre permanecer firme, dei o exemplo, expliquei através da Bíblia, que mesmo nas situações difíceis, estava falando mais cedo, que esses dias eu estava conversando com o bispo Marcos, e ele contando: bispa, ora por nós, eu estou passando uma labuta aqui gigantesca na empresa, algumas situações pontuais e específicas, e ele disse: parece que quando você entra num novo nível, parece que Deus te leva em algumas áreas para um novo nível, vem grandes desafios de outro lado. E aí nós oramos e aí ele disse: mas eu estou firme. Eu lembro muito porque ele falou muito essa palavra. Mas eu permaneço de pé, eu estou firme. O inimigo não vai roubar a minha fé, o inimigo não vai roubar a minha alegria, que é o que o inimigo quer de nós. Sabe o que o inimigo mais quer? Te ver cabisbaixo. Ele quer ver você triste, ele quer ver você angustiado, ele quer ver você sem esperança, ele quer ver você ao ponto de desistir. Para quê? Para que eu vou para esse altar? Para que eu vou cada domingo na igreja? Para que eu estou me doando? Para que cumprir princípios da palavra? Está tão difícil. Tem pessoas que não passam pelo que eu passo e nem tem não tem intimidade com Deus, mas é claro, porque o inimigo não te quer firme, porque ele sabe que o que Deus tem para você é muito maior do que aquelas pessoas que estão recebendo hoje, mas não chega nem perto do que Deus vai te dar. Falei sobre Gideão, que Deus já preordenou. Deus preordenou para você bênçãos no seu casamento. Deus já preordenou bênção nas suas finanças, na sua vida profissional, financeira, emocional, sentimental, em todas as áreas da sua vida. Amém? Gideão tinha 30.000 soldados com ele. Deus chega e fala: o quê? Tá muito? Você só vai com 300. E Deus já tinha falado: Gideão, você vai vencer a batalha. Mas Gideão teve que ir lá, teve que conquistar. É igual acontece conosco. A palavra já foi liberada. Você vai receber as bênçãos, mas você precisa se posicionar. E o que eu quero fechar com você hoje, Coríntios 2:8 diz assim. Abre sua Bíblia comigo. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quantas pessoas estão aqui vivendo nas igrejas e estão crucificando Jesus? Quantas pessoas receberam uma palavra poderosa, receberam uma palavra profética dizendo: é o ano aceitável do Senhor. Deus tem bênçãos para você em N áreas. Eu não sei qual é a área que Deus tem para você, mas Ele já falou que vai liberar. Mas é impossível quando nós buscamos a sabedoria do homem e não buscamos a sabedoria de Deus. E quando nós estamos aqui vivendo nas igrejas, na nossa rotina diária, crucificando Jesus. O que é crucificar Jesus? É quando você não vive o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela é clara, ela nos dá princípios. Eu falei mais cedo que existem 2 caminhos a tomar, a direita e a esquerda. E quando Deus diz para você: caminho da direita é o meu caminho, é por aqui que você vai chegar.
ele é comprido, ele é doloroso, vai ser mais difícil, vai passar por momentos difíceis, tribulação, guerras, desertos, mas neste caminho, através dele, comigo, você vencerá. E o que está para te esperando lá, o que Deus tem para você, o que eu tenho para você é muito maior. Agora existe o caminho da esquerda. Mais rápido, mas você não vai ser este cristão verdadeiro. Você vai ser um cristão 80%, cristão 90%, 95%. Você vai colocar os princípios da palavra de Deus na prática, dependendo da situação. Aquilo que te convém. Conhece pessoas assim? Porque, queridos, deixa eu falar para você, nos dias de hoje, viver o que a palavra de Deus diz verdadeiramente, o que está na Bíblia, não é fácil. Muitas vezes você vai ter que matar vontades, matar o seu orgulho, você vai ter que se humilhar. Você vai ter que pagar bem com o mal. Quantas vezes eu vi o Lucas pagando bem com o mal? Eu confesso para você que para mim é muito difícil por causa do meu temperamento. Eu falo para ele que eu sou meia, sou ruinzinha assim. Mas, peraí, eu era. Porque para viver, ser cristã de verdade, eu preciso. Me fez mal, falou mal de mim, puxou meu tapete, armou contra mim. Qual é a postura de um cristão verdadeiro? O que eu vou ensinar para os meus filhos? O que eu vou ensinar para os meus discípulos? Qual é o ensinamento que eu vou dar para as pessoas? Qual é o exemplo? Pagar mal com mal? Eu fiz mal para ele, então eu vou pagar na mesma moeda? E olha, eu acho que uma das coisas mais difíceis do cristão é quando você precisa pagar o bem, pagar o mal, perdão, com o bem. Isso é viver o princípio. Isso é viver a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. Porque a gente sabe, mas a gente não quer colocar em prática. Por quê? Porque vai ter que passar por cima da nossa vontade, passar por cima dos nossos egos, da nossa autoestima. E é difícil. Como é difícil. Isso é viver princípio. Isso é você parar de ouvir a sabedoria humana, parar de buscar a sabedoria humana e buscar a sabedoria que vem de Deus. Que é isso que o versículo 8 aqui está dizendo. Sabe? E o que você vai deixar Deus fazer na tua vida? Porque, queridos, passa pelo teu sim, passa pela tua decisão. 1 Coríntios 2, 9, vamos para o versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você vive o princípio, quando você decide viver a sabedoria que vem do alto, quando você fala, eu não vou atrás da sabedoria humana, eu não quero saber a sabedoria deste mundo, eu quero a sabedoria que vem do alto. O que o mundo diz, tá bom, eu ouvi, mas isso para mim não serve. Eu quero ouvir o que a palavra de Deus diz. Eu vou buscar a orientação do meu bispo, a orientação do meu pastor. Eu vou buscar a unção que está ali, a direção que está ali, porque quando eu busco isso, aqui diz, eu vou viver, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. Amém, igreja? Querido, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, presta atenção, em outra tradução, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Foi isso que Deus preparou para aqueles que estão abertos. Foi isso que Deus preparou para aqueles que estão decididos a viver o ano aceitável do Senhor, a buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Sabe, eu tenho buscado isso em Deus. Não é fácil. Porque
parece que quando você decide, não, eu quero, eu vou buscar. Parece que o inimigo arma de todos os lados para você desistir. Começam circunstâncias a acontecer e aquilo te desanima, aquilo tira a tua paz, aquilo tira a tua alegria. Você fala, será que vale a pena? E eu quero dizer para você, não deixe ser roubado, porque o que Deus tem para você está aqui, ó. O que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam, aqueles que estão entregues. O ano aceitável do Senhor é um ano poderoso, aonde as bênçãos vão ser derramadas, aonde você mudará de nível financeiro, aonde você mudará seu nível profissional, seus relacionamentos. Você vai mudar o nível de intimidade com seu esposo, você vai mudar o nível de relacionamento que você tem com seus filhos, você vai mudar a maneira que você lidera, aonde? Aqui no trabalho, em casa, na igreja, em qualquer lugar, você irá para um novo nível, porque o que Deus tem para você, ninguém nunca ouviu falar, nem viu. Aí lá no versículo 10, abre comigo 10 e o 11, diz assim: mas foi a nós que Deus, a NTLH a versão, se eu tiver aí, coloca por favor. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Você sabia que existem planos ocultos, escondidos ainda em nós? Que Deus ainda não liberou, Deus ainda não permitiu vir a ser revelado, porque nós não estamos aptos e prontos para receber? E quando você tem esse entendimento, opa, peraí, se eu deixar o Espírito Santo entrar em mim, habitar verdadeiramente, mas é habitar 100%, em nome de Jesus, você vai fazer uma aliança hoje neste altar, dizendo, eu não vivo mais 5% como o mundo e 95% como um cristão. Decida hoje, porque quem está sendo roubado é você. Porque ele diz aqui, quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o Espírito, o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Querido, se você não entender que você precisa viver dependente do Espírito Santo, buscar a vontade do Espírito Santo, você não vai viver o ano aceitável do Senhor. Você precisa se aperfeiçoar a cada dia para viver o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é se aperfeiçoar? É deixar ser renovado, é deixar ser moldado. E isso é difícil, eu confesso para vocês. O que eu acabei de falar para vocês. Viver o ano aceitável do Senhor é permitir ser moldado, é permitir uma nova postura diária, é permitir você, naquelas circunstâncias, falar, opa, eu vou agir assim ou como a velha pessoa. E essa semana eu tive a oportunidade de colocar isso em prática. Eu tive um momento com o Lucas, e aí ele viajou, e ele falou, não, eu volto tal dia. Tá tudo organizado, foi resolver umas coisas, tá bom. E chegou no dia que ele combinou de voltar, que nós tínhamos um compromisso à noite, e no outro dia também tínhamos compromisso o dia todo. Ele não voltou. E o que é que a mulher casada faz quando o marido combina uma coisa e ele não cumpre, gente? Só que eu falei, eu vou ter a oportunidade de fazer diferente. Porque a fama que eu tenho é que eu ia encrencar. Por outras vezes, eu sou uma pessoa, não tenho problema, mas combinou comigo. Não descombina não. Me avisa então com antecedência. Me liga, me explica. Mas não me enrola não. Eu tenho pavor disso.
Eu não dou conta. Isso me tira do sério. E na quinta-feira, quando ele me ligou, eu já imaginava, pela fala, não, então, que hora você chega? A princípio. Quando ele falou, a princípio, eu falei, não vai voltar. E eu respirei fundo, eu falei, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Eu não posso ser a mesma Priscila de todas as vezes. Eu fiz um compromisso comigo. E eu consegui, eu não falei nada. Queria morrer, mas não falei nada. E graças a Deus, minha quinta-feira foi lotada. Eu tive uma agenda de 11 da manhã até as 11 da noite, até meia-noite. Cheguei em casa, era quase meia-noite e meia. Nós tivemos um evento aqui, fomos jantar depois. Acabou que corrido. E eu, tá bom. Aí ele mandou uma mensagem, umas 2h30. Estou indo em tal lugar, me enrolei, só que eu não volto hoje. Eu já sabia que ele não ia voltar hoje. Porque, pelo jeito que ele falou no telefone. E aí, 6 da tarde, aí ele mandou uma mensagem para mim, me cutucando. Você vai me matar? Depois eu que sou o problema, né? Gente, eu li a mensagem 10 vezes assim, ó, respondo ou não respondo? Respondo ou não respondo? Respondo ou não respondo? Eu fiquei uns 5 minutos pensando. Falei, eu não vou responder, eu vou ligar. Eu cheguei em casa, fui pegar os meninos para vir para a igreja. E aí, oi, tudo bom, amor? Tudo bem. E ele, desconfiadíssimo do meu tudo bem, manso. E ele muda no telefone. Aí eu, Lucas, não estou te entendendo. Por que você está assim? Fala alguma coisa, me conta como foi seu dia, o que era. Aí ele... Gente, ele tinha certeza que eu ia brigar com ele. Ele tinha certeza que eu ia falar um monte. Porque eu sempre fiz, quando as coisas não saem, a gente combina e ele não cumpre, eu sempre tive a mesma atitude. Mas eu falei... Eu estava trabalhando algo em mim. Eu estou contando um exemplo, tá? De uma coisa de casal, mas é isso que acontece na prática. E eu falei, eu não quero mais, eu quero mudar. E eu falei assim, tá, ele não voltou hoje, mas ele tem direito. Eu fiquei pensando, orando com Deus. Ele tem direito, ele tem um motivo. Ele poderia ter me avisado, mas aconteceu, isso é tão pequeno. Aí eu comecei a passar a tarde pensando, orando. E ele ficou muito constrangido, porque eu não falei nada. Aí ele falou assim, nossa, eu estou surpreendido. Eu falei, amor, eu não vou brigar com você. Que bom, volta amanhã, fique em paz, tá bom? E a gente desligou o telefone e eu vim para o culto. Tivemos aqui um evento. No outro dia ele chegou, aí ele ainda chegou super desconfiado, né, achando que eu ia brigar. Não falei nada. E é exatamente isso que eu estou falando. Você quer uma mudança na sua vida? Então tem uma mudança de atitude. Aí você fala que você quer um novo relacionamento com o seu marido, uma nova maneira. Eu estou contando algo que é algo que incomodava muito ele. E me incomodava também. Mas depois eu falei, tá. Aí eu falei, vai passar. Na época, no dia certo, na hora certa, da maneira certa, eu vou chegar e vou falar para ele, como eu fiz ontem. A gente estava conversando, eu falei, amor, posso te pedir uma coisa? Mesmo que você mude de ideia, mas quando eu te ligar, você já souber, fala para mim que você não vai voltar. Aí eu falei, como eu me senti assim. Pronto, acabou, morreu, não toquei mais no assunto. Vida que segue. Isso é algo tão simples, mas isso faz uma diferença enorme no relacionamento de casal. Vocês sabem que são casados, vocês sabem que isso é verdade. Relacionamento às vezes com seus filhos. Você quer ter uma nova intimidade com eles, você quer ir para um outro nível com seus filhos, mas você não muda. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Você está lá passando uma situação difícil nos teus discípulos, com o teu ministério. Você teve uma situação complicada e Deus está te dando a oportunidade de você fazer diferente. Sabe por que as pessoas acham que viver o ano aceitável do Senhor é assim, ó, acordei com 1 milhão na minha conta, acordei lá em Dubai, vou viajar de jatinho. Não, gente, vou viajar de jatinho particular, tenho dinheiro para viajar para tudo. Viver um ano aceitável do Senhor é viver um novo padrão de comportamento, de atitude, que são tantas coisas que você vai fazer
diferente, com a sua postura, com as suas atitudes, com o seu posicionamento, que você vai ser abençoado em todas as áreas, pela tua nova postura, pelo teu novo posicionamento. E nós não entendemos. Aí vem a palavra do bispo Rodovalho semana passada. Que palavra fantástica. Arrependimento. E a gente acha que o arrependimento tem a ver com você se converter. Não, meu querido. Arrependimento tem a ver todos os dias. Igual aqui, ó. Acabei de contar um exemplo meu. Eu ia para poder fazer a mesma Priscila de sempre. Falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente, eu consigo. Eu vou dar conta. Era algo que pode ser bobo para você, mas é algo que me incomodava muito. E é algo que eu precisava trabalhar em mim, porque não só com ele, mas com outras pessoas. Eu falei, não, o Espírito Santo falou para mim, estou te dando a chance de você colocar em prática. E é isso que o Espírito Santo quer de mim, de você. Quantas vezes ele te dá a oportunidade? Queridos, o que o Espírito Santo tem, está oculto ainda em você, para ser revelado, precisa de uma postura, de um novo posicionamento, de uma nova atitude sua. Existem grandes coisas por vir, mas Deus ainda não revelou, porque você ainda não está pronto, preparado. Mas eu quero te dar a oportunidade de você sair daqui hoje decidido. De você falou, chega, eu não aceito mais, eu não serei roubado nos mínimos detalhes. Lá em 1 Coríntios, no versículo 12, 14, diz assim: não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus tem nos dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Vocês estão entendendo que está à nossa disposição o Espírito de Deus, que vai revelar grandes coisas para nós, e através disso nós teremos acesso à sabedoria divina e não à sabedoria dos homens? E é isso que Deus tem para mim e para você. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Olha a grande diferença de quem é tomado pelo poder do Espírito Santo e de quem não é. Aqui está a grande diferença. Essas verdades são loucura para a pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido no mundo espiritual, querido. Sabe aquele lugar, sabe aquela condição financeira, sabe aquela posição no trabalho, sabe aquela casa própria, sabe aquilo que você tanto deseja, que as pessoas dizem assim: como que ele conquistou? Como que ele está nessa posição? Ele não tem currículo, impossível. Aí você vai dizer assim: para o mundo é loucura, para o meu Deus não é. Porque é isso que Deus tem para você. As coisas loucas desse mundo. O que Deus tem para mim e para você são as coisas loucas desse mundo. Ele tem algo grande e poderoso para você, mas você precisa se posicionar. E eu queria que você fechasse os teus olhos. E eu queria convidar você a vir aqui na frente, você que precisa falar: eu quero um novo posicionamento. Eu quero. Espírito Santo, o Senhor vai falar comigo. Eu te dou liberdade 100% para agir na minha vida. Não é mais 95, nem 97, nem 99. É 100%. O Senhor comandará, Espírito Santo, a minha mente, a minha alma, as minhas emoções, todos os dias, todas as horas. Porque eu quero que o Senhor revele o que ainda está oculto, que é direito meu. Existem grandes coisas que ainda estão ocultas, que ainda não foi revelado, e que Deus quer revelar para você. Mas para que Ele revele, Ele precisa de um posicionamento seu.